Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da palavra de Deus transformando vidas. Apresentação: Pastor José Ivan. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 10, nos diz a seguinte escritura bíblica: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco, Senhor. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por esse programa Ecos do Calvário, dessa segunda-feira, meu Deus, meu Pai. Ó Senhor dos Exércitos, abençoe e ajude, amado,
para que verdadeiramente, Senhor, possamos ser instrumentos da Tua justiça, Senhor. Dada a Tua vitalidade, Tua bênção, Tua graça, Tua força, Tua misericórdia, Teu amor, Tua paz. Dá-nos da Tua bênção, Tua graça, Tua proteção. Abençoe, Jesus amado, a cada vida, aonde estiver alcançando, Jesus amado, a transmissão dessa rádio, o Senhor possa ir socorrer, Senhor. Dada a Tua vitalidade, Tua bênção, Tua graça, Senhor. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muito gozo que estamos aqui para mais uma apresentação do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e pregar a sua gloriosa e santa palavra. Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus. E ficaremos juntinhos até as 21 horas, louvando o nome de Jesus e transmitindo a sua palavra santa, a palavra de Deus. Quero abraçar os muitos irmãos e irmãs que sintonizam agora a Rádio Vida 102,9 com o programa Ecos do Calvário. Daqui a pouco estaremos debatendo sobre João capítulo 10. Jesus declarando claramente que é o bom pastor das ovelhas. Como será que Jesus ele se coloca dentro desse capítulo? Nós iremos daqui a pouco verdadeiramente analisar e perscrutar este capítulo tão interessante ao qual Cristo se confessa como o bom pastor das ovelhas. Pastor José Ivan. Creuza Ferreira, o oleiro, e eu compartilho com todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário, ao nosso querido pastor Erivelton. E antes disso, eu queria aqui rapidinho, Paulo, agradecer o convite que recebi do meu querido presbítero de Jaci Amorim, lá na congregação do Templo Central, em Genipabu. Estive lá pregando o Evangelho de Cristo ontem lá, uma bênção de Deus. Pregamos sobre o Deus Todo-Poderoso. Esteve comigo a minha esposa. Eu quero abraçar o irmão de Jaci e a sua esposa, irmã Joana, e todos os irmãos e irmãs lá do Genipabu, os obreiros. Que Deus os abençoe gloriosamente em nome de Jesus. Florinha, lá no córrego do Alexandre, há muito tempo que nos ouve. Ela acompanha o programa Ecos do Calvário, é nosso ouvinte assíduo. Eu quero mandar um abraço para ela e a paz de Cristo esteja no teu coração, minha querida irmã Dourinha. Glória a Deus. Já já vamos abordar este capítulo 10 de João. Jesus, o bom pastor. E os pastores verdadeiros seguem o pastor Jesus Cristo. Os falsos pastores não seguem a Jesus e nem seguem a palavra do Senhor que rege a nossa vida. Glória a Deus. Quero abraçar a irmã Carla, lá no Passaré, nosso ouvinte. Também a irmã Letícia, de Itaitinga, serva do Senhor do Templo Central. Não perde o nosso programa, divulga o nosso programa, irmão, que ela divulga o nosso programa lá onde ela reside em Itaitinga. Deus te abençoe ricamente, irmã Letícia, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos neste momento falarmos sobre o texto que nós lemos. Vou até pedir que alguém fale mais do que eu, porque a garganta está ardendo. Preguei muito ontem lá na igreja. Eita. E eu sinto assim um ardorzinho, mas vai dar certo em nome de Jesus. O texto que nós lemos, capítulo 10 de João, evangelista. E o título desta mensagem é Jesus, o bom pastor. Glória a Deus. É o pastor das nossas vidas, o nosso Jesus. É o pastor da igreja. E é importante nós obedecermos o nosso sumo pastor, o pastor Jesus Cristo. O versículo 1 começa dizendo o seguinte: na verdade vos digo que
aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Irmão Kelly, nos dias de hoje, nós precisamos discernir os pastores que obedecem ao pastor Jesus dos pastores que não obedecem ao Senhor Jesus. Porque o pastor que não obedece a Deus, ele não tem nenhum compromisso de alimentar as ovelhas com alimentos sólidos, alimentos que têm nutrientes. Não é verdade? Glória a Deus. E o versículo é muito claro quando diz: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador, irmão Kelly. Glória a Deus. Com certeza, pastor José Ivan, ouvintes, uma das coisas mais terríveis para o cristianismo nesse século é exatamente a oposição velada. E o que é essa oposição velada? É aqueles que se dizem irmãos, que se dizem realmente servos de Deus, mas os seus frutos negam. E como é que negam? Porque negam exatamente o Senhor que os resgatou. É por isso que a Bíblia fala que os piores hereges sairão da onde? Exatamente dentre nós. Porque se eles fossem de Cristo, jamais teriam se desviado, jamais ouviriam as tentações, os convites, né, para uma doutrina nova. Quais foram os primeiros hereges da igreja primitiva? Foram chamados gnósticos. E quando vemos esses gnósticos, nós vemos que há muita semelhança ao que está aí em termos de determinados ministérios que se falam de Cristo. E veja que Jesus, curiosamente, ele fala uma coisa muito interessante. Aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que é essa outra parte? É pegar a Bíblia e inventar coisas que não está no contexto bíblico apenas para, principalmente, satisfazer aqueles que ainda querem um certo gnosticismo. Há pessoas que às vezes se cansam de uma teologia que eles consideram arcaica, ultrapassada, e aí de repente vem o apostolo com uma novidade. Aqui, porque Deus ele veio a mim como veio para Moisés. E aí aquelas palavras de impacto, só que por trás disso é heresia miserável. Uma esquisita, não entra pela porta das ovelhas, ele não é verdadeiro. É como se tivesse fazendo as coisas assim, escondido, né? As coisas sem serem cristalinas. Com certeza. A este o porteiro abre, porque irmão, a gente vai estar o verdadeiro pastor, as ovelhas conhecem. As ovelhas que têm discernimento conhecem. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. É importante, meus amados irmãos, nós sabermos diferenciar os falsos dos verdadeiros. Veja que os falsos não são transparentes. Os falsos são dissimulados. Os verdadeiros estão na linha de frente. Os verdadeiros obedecem o pastor divino, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a este o porteiro abre, e as ovelhas entram, ouvem a sua voz.
as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O versículo 4, irmão, quer dizer assim: quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então aquele que conhece a Deus, que conhece as Escrituras, conhece a Jesus e segue a Jesus. E o pastor que foi posto por Jesus naquela igreja, e que é um pastor verdadeiro, um pastor comprometido com as Escrituras Sagradas, em ensiná-las de forma digna e verdadeira, as ovelhas ouvem. Não é verdade? E outra coisa, o pastor verdadeiro, ele vai na frente das ovelhas, para proteger as ovelhas. De quê? Trazendo para o contexto dos dias de hoje, para exatamente proteger as ovelhas dos ensinos heréticos. Porém, ele tem que ter a capacidade dada por Deus, o conhecimento bíblico, para transmitir a palavra do Senhor e a igreja se edificar e ter o conhecimento bíblico para não ser ludibriado por tantos ensinos aí, irmão Kelly. Com certeza, pastor José Ivan. Agora, questão de capacidade, conhecimento. Veja como é que o ato do ser humano, não somente o pastor, mas do ser humano, crescer na graça e no conhecimento. Aquele que ouve a voz do bom pastor, ele ouve a voz, ele sempre cresce na graça, ele sempre cresce no conhecimento, a fim de quê? De não ser ludibriado. Porque aquele que é ludibriado, às vezes ele sabe da Bíblia, mas às vezes ele, em nome de uma certa modernidade, ele acha que aquela teologia arcaica, aquela teologia não serve. E aí o que acontece? Ele vai aderindo moda. Ele vai aderindo uma moda, outra, e ele vai se distanciando de Deus. Porque Deus, ele não é uma moda, Deus, ele não coloca a coisa, o poder do Espírito Santo apenas como algo para promover movimento apenas. É algo que produz vida, transformação, derramamento da graça, derramamento do conhecimento de Jesus Cristo. Uma mensagem cristocêntrica, não uma mensagem egocêntrica, concentrada nas coisas daqui, concentrada em puro materialismo, ao qual ouvimos essa triste distorção do Evangelho. Por exemplo, teve um desses engraçadinhos aí que falava que garantia que expulsava o demônio se pagasse carne. Se atrasar o demônio volta com mais força e aí vou ter que dar outro carnê para você pagar, além desse do atrasado. Quer dizer, isso não vem de Deus. Aquilo que recebeste de graça, que é a graça do Senhor Jesus, dá de graça. Glória a Deus. E é por isso mesmo, viver do Evangelho. Sim, viver do Evangelho. Mas o que Paulo fala, e é agora uma palavra que eu me lembrei rapidamente, é Paulo em Atos capítulo 20, num exemplo maravilhoso. Glória a Deus. Agora... Aleluia. Aqui. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que acontecerá, senão que o Espírito Santo de Deus, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Cadê a teologia da prosperidade? Cadê a teologia da prosperidade? Cadeia e tribulação. Agora, esses aí que se dizem, sabe, apostolos, você realmente espera isso aqui para eles? O que é que eles pregam? Uma vida de negação? Felizmente não. Tem aí um bando de gente que se diz de Cristo, mas sinceramente, segundo a Escritura, adoram um outro Jesus. Ficam no escarcéu miserável. O versículo 5
de João 10 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ora, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha que está bem alimentada da palavra de Deus, ela sabe discernir, como eu falei no começo, do verdadeiro para o falso. E ela não vai seguir o estranho, porque ela conhece o verdadeiro pastor, ela conhece a verdadeira voz do pastor. Quer dizer, ela aprendeu a palavra de Deus, ela adquiriu conhecimento da palavra de Deus e jamais seguirá o estranho, o falso. Agora, infelizmente, aqueles que não leem a palavra, não procuram interpretá-la corretamente, viver de acordo com os ensinos de Jesus, estas ovelhas são facilmente enganadas, engodadas para servir a outras coisas por aí. Então, o fundamental é conhecermos o sumo pastor que é Jesus. Sabermos que o pastor que está na comunidade evangélica, realmente ele está realizando a vontade de Deus. Se ele está transmitindo a palavra genuína de Deus, se ele está alimentando as ovelhas com a palavra santa, com o alimento genuíno, alimento sólido que traz edificação e saúde no espírito. Então, é importante a ovelha saber disso. Quando ela sabe, ela não vai seguir o estranho. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Eles, de princípio, não compreenderam o que Jesus estava falando. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras, eu sou a porta da salvação. Eu sou a porta de que trago alimentos verdadeiros e genuínos para o fortalecimento da vossa fé. Irmão Kelly. Certeza, pastor José Ivan e ouvintes. Veja como essa questão de Jesus ser a porta das ovelhas é algo sério. Paulo, até indo um pouquinho do capítulo 20, ele diz o seguinte, versículo 28, rapidamente: atendei vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Olha só como na época já tinha essa malandragem. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre vós os que são santificados. E aí, a marca máxima, versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Preste atenção nisso. Jesus é a porta das ovelhas. E a característica do servo de Deus é exatamente esse: alertar contra lobos devoradores e não ficar usando o cargo, a autoridade espiritual para ficar cobiçando prata, nem ouro, nem veste, nem coisa de ninguém. Porque Deus, quando levanta um homem de Deus, Ele mesmo supre. Ele não precisa ficar usando, porque é um defeito, né, pastor? Esses ministérios estão aí. Porque eu sou homem de Deus. Eis que te falo de mim mesmo. Dá esse relojão para você ter a maior pensão. É que é? Sangue de Jesus tem poder, praga do inferno. É que é isso? E tem gente que cai um negócio desse, não esparrela. Sabe o que é que dói? Lembrei do detalhe. Que tem ovelha teimosa. Conhece a escritura,
ainda assim pega, ouve essa palavra, fica fascinado. Não, descobri Jesus aqui. Descobriu Jesus nada. Descobriu foi uma farsa, se desviou do evangelho. Perdeu o foco da visão que Cristo dá. É o amor às almas, não é amor ao dinheiro. E hoje é feito o inverso, né? De muitos ministérios, sem o respaldo bíblico, sem o conhecimento das Escrituras Sagradas, distorcem e querem... É isso aí mesmo. E o versículo 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. É exatamente aqueles que trazem um evangelho distorcido. Não há verdade, não há sinceridade na pregação, nos ensinos. Então, eu conheci uma pessoa de muitos anos, há muitos anos na Assembleia de Deus, mais de 20 anos, saiu para seguir uma seita. O que ela aprendeu? E eu pergunto também às vezes, e o que foi ensinado? É uma coisa que deve ser analisada. O versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Está aqui demonstrado claramente que Jesus é o único Salvador. Não é Pedro, não é João, não são os apóstolos, não são os profetas maiores, nem os menores, não é Maria. Ninguém salva. Somente e unicamente Jesus Cristo, este salva. E olha o que diz o versículo: eu sou a porta, ele é o caminho da salvação, ele é a salvação, e se alguém entrar por mim, ou seja, vou aqui tentar traduzir ou interpretar, alguém que crê em mim, que me receber como Salvador, terá a salvação. Entrará e sairá, achará pastagens. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Kelly, e o versículo 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E é verdade. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. Não dá mais tanto tempo, mas ao longo do capítulo, ele dá a grande diferença. Veio o ladrão, mata, rouba e destrói. E aí, o que é que acontece? Jesus ele vem dar vida e vida abundante. Foi exatamente aquilo que Paulo ele fala: virão a vós lobos devoradores, lobos vorazes. De onde saíram esses lobos? Estão dentro da igreja. E aí o que é que acontece? Por que esses lobos estão dentro da igreja? Aprenderam de Jesus, aprenderam a palavra, mas deram ouvidos à voz de Satanás. E aí se tornaram esses lobos em pele de cordeiro. Ah, isso aqui é ultrapassado. Ah, isso é feio. Não, tem que fazer isso aqui. Legal isso aqui. Pá. E aí, né, sob esse oba-oba, essa pirotecnia, aí tem gente que começa se perdendo. Olha, a coisa mais triste que tem é de pessoas que eram realmente homens de Deus, extraordinários. E aí, na arrogância, eles caíram. E agora tem tantos aí, né, que estão caídos da graça, e aí fica acusando os outros, porque caiu, os outros são os outros, e nunca assumem a responsabilidade para si próprio, e nunca assumem a culpa dos seus erros. Sempre está no outro, sempre alfineta o outro, ficam desesperados para chamar a atenção, falando mal de homens de Deus. E aí, realmente são ou não são pessoas que são, sabe, mercenárias maledicentes? Porque o ato dessa pessoa ficar falando mal dos outros, generalizando, é algo que também dentro dela, ela tem algo do ruim.
do mercenário, do incrédulo, dizendo que só ela tem a razão, só ela pode, só ela faz. Então, essa ladroagem, vamos dizer assim, Jesus também denuncia. Porque os falsos profetas, os falsos pastores, trazem ensinos distorcidos e afastados da Bíblia Sagrada. E mata. E mata. Quantos já morreram espiritualmente por mensagens completamente divorciadas da essência bíblica? Jesus, porém, veio trazer vida e com abundância. É o conhecimento da palavra de Deus, é a edificação, é a estrutura espiritual através do conhecimento da palavra de Deus, do que Jesus ensina. E o versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor verdadeiro é Jesus. Ele morreu pelas suas ovelhas. Não foi Pedro que foi para o Calvário. Jesus foi ao Calvário realizar a obra salvífica de Deus para salvar, para regenerar as ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não foi Charles Taze Russell que deu a vida pelas ovelhas. Não foi Joseph Smith que deu a vida pelas ovelhas. Não foi o Reverendo Moon que deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor, o pastor único e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu a vida pelas ovelhas. E o pastor verdadeiro, ele procura cuidar, a zelar, a proteger as ovelhas através do verdadeiro ensino da palavra de Deus. O compromisso do pastor verdadeiro é proferir as verdades da Bíblia, ensinar a palavra de Deus para que a igreja fique edificada, cresça em conhecimento, porque nos dias de hoje, pelo amor de Deus, o que está havendo de mensagens distorcidas, pessoas aderindo a movimentos, a ensinos os mais absurdos possíveis. Não temos mais tempo para entrar em detalhe, mas sabe de uma coisa: siga o verdadeiro pastor, que é Jesus, e entenda: se o seu pastor é um homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, comprometido com a Bíblia Sagrada, comprometido no ensino cristocêntrico, aí sim você está edificado, está crescendo para a glória do nome de Jesus. Não quero saudações finais. Meus nobres, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e descansa. Sabe por que Jesus ele fala disso? Porque aquele que é verdadeiro só pode ser o imitador do verdadeiro. Veja como as pessoas que são mercenárias, elas conseguem com uma facilidade abandonar tudo. Não lutam, não sacrificam, elas fogem quando a coisa fica ruim, quando a coisa fica feia. Portanto, Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. É aquele que pode salvar, porque ele não abandona jamais aquele que é seu. Vamos orar nesse momento para a honra e a glória de Jesus. Querido e amado Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz, obrigado, Jesus amado, por mais esse programa Ecos do Calvário, Senhor. Dada a tua bênção, tua graça sobre a vida, Jesus amado de misericórdia, que telefonaram, Senhor. Dada a tua vitalidade, tua bênção, tua graça, tua força. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor ajude, guarde e proteja. É o que lhe pedimos, Jesus amado de misericórdia, desde já, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E não esqueça, a Bíblia Sagrada é para ser lida, crida e praticada. Todos tenham uma boa noite na paz de Cristo. Amém. Você ouviu na Vida FM 102,9.
E apresentação, Pastor José Ivan.